É o hábito, gente. Gostaria de... Muito bem-vindos, primeiramente. E gostaria de lembrá-los para desligarem os celulares para melhor conexão com toda a palestra. E eu vou ler uma mensagem do livro Memórias de um Suicida, que é o tema da palestra de hoje, da parte 1 do capítulo 5. Sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno que entorna sua imortalidade por sobre toda a criação que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos evos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do teu seio. Boa tarde. O som está chegando bem aí no fundo. Vamos primeiro agradecer, como a Gabi já falou, muito obrigada pela presença de todos que estão aqui. Vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, para a gente poder ir para a nossa prece. Deus, Jesus, amigos espirituais, nosso grande amigo Guarani. Muito obrigado por estarmos aqui mais um dia reunidos para podermos aprender um pouquinho mais. Que essa palestra seja iluminada e que o Senhor nos proteja sempre. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Gente, agora a gente vai ter uma surpresinha que é um textinho, uma mensagem muito importante que o nosso grande amigo Vitor fez. Vem aqui, por favor, Vitor. Ah, Vitor e João Gabriel também. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma grande alegria a gente poder estar reunido, né, nessa tarde de sábado, onde podemos estudar, né, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. É muito bom estar aqui no Fé e Caridade, né? Saí, mas estou com saudades. Então, e o tema da tarde de hoje, né, é muito relevante porque é um tema que toca os nossos corações, né, nos dias atuais, de tantos desafios, né, de tantas provações. E o tema que a gente vai conversar hoje, e que a Rogéria preparou com tanto carinho, tem tudo a ver com o tema que ela falou na quarta-feira, né, causa das aflições. Então, quem não assistiu, depois vai lá no site e assiste, porque foi muito bacana o estudo. Então, vamos dar continuidade e parabenizar os meninos da Mocidade, né, que com tanto carinho prepararam o evento de hoje. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus e a espiritualidade pela oportunidade desse seminário hoje e agradecer a vocês que puderam comparecer. Muito obrigado mesmo. E nós da Mocidade, com muito carinho, desenvolvemos 2 poemas que eu gostaria de eu e o João ler para vocês. E, novamente, obrigado. O primeiro, Tenhas esperança de si mesmo, se chama. A vida é repleta de fases, cheia de baixos e altos. Não importa a ordem nem classes, ou se é um passo ou um salto. Mas confie em você. Tens capacidade de conquistar o mundo. Deus vê em ti a força que você não vê, de chegar no topo, mesmo parecendo estar no fundo. O barco teme em meio à tempestade, pois em meio às revoltas ondas o fazem balançar. Mas tenha fé no Criador, pois cedo ou tarde esse mar da vida irá se acalmar. Então siga em frente sem temer. Contemple deste mundo as belezas que tem a oferecer. Seja a luz de um novo dia que há de aparecer, pois para ser feliz depende de você. Enfrentarás diversas dificuldades por onde ir, mas saiba, sempre haverá um motivo.
Haverá triunfos a cada passo que progredir. Sentirás então a paz, o amor, o alívio. Seja protagonista na sua história, que verás na vida ao decorrer momentos de luz cultivados nas memórias. Então faça cada dia valer. Boa tarde a todos. Aí, acho que aqui tá bom. Vou ler o segundo poema. Tudo passa, sendo a vida como um espelho partido. Cada fragmento reflete um ciclo distinto. Às vezes, vemos apenas a escuridão no caminho a percorrer. Outros, a promessa de um novo amanhecer. Quando a esperança acabar, quando restarem lembranças de dor, erga a cabeça e poderá enxergar, no fim do túnel, o brilho do real amor. Enquanto o sol brilhar e o amanhã subsistir, um dia melhor está por vir. Deus sempre está contigo. Mude o eu desisto para o eu consigo. Quando parecer estar no fundo do poço, confie e segue, pois tudo vai dar certo. Mesmo quando tudo parecer um alvoroço, saiba que o auxílio sempre estará perto. Quando a solução não parecer visível, quando tudo parecer estar trancado, saiba que na vida tudo é possível. Você é a chave para abrir tais cadeados. Em algum momento vai melhorar. Basta ter fé e confiar. Não se esqueça que no fim, tudo vai passar. Nossa. Você pode segurar para mim, por favor? Muito agradecido. Eu gostaria de falar umas rápidas palavrinhas dessa brincadeira de palavras que eu, por inspiração, gostaria de apresentar, sendo a palavra viver. Muitos têm a forma de ver o viver. Muitos veem, muitos sentem, mas um viver que vem em mim, um significado seria esse, de viajar inteiramente nas virtudes existentes na realidade. Ou seja, é a gente se entregar para os momentos bons, para os momentos que muitas das vezes que a gente não consegue explicar, mas a gente sente aquela leveza, aquele ânimo que a gente vê no cotidiano. Então, na minha concepção, o viver poderia ser isso. Poderia a gente não só compreender a vida, mas senti-la e então seguir e aproveitar esses momentos. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, João. A gente agora, antes de começar realmente a palestra, a gente só vai ter uma apresentação de 2 músicas que a mocidade vai apresentar para vocês. Terras Secas e A Força do Bem. Podem vir, gente, por favor. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei
minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vai levantando tua mão, vai falando com o Senhor, vai apresentando a Ele o teu coração, vai falando para Ele aquilo que você necessita. Somente em ti construirei a minha casa. Diga para Ele. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Força! Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti, só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Oh, oh, oh. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Levanta a tua mão e canta forte, meu coração. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Dando continuidade aos trabalhos de hoje, vamos chamar nossa amiga Rogéria para falar sobre o tema da tarde. Léo, posso abaixar isso aqui? É só para eu poder esbarrar. Boa tarde. Primeiro, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer, até para eu saber o que eu faço e até onde que eu posso ir. Alguém aqui já leu Memórias de um Suicida? Tá, beleza. Próxima pergunta. Alguém aqui começou a ler e ficou com medo e parou? Obrigada, só para a gente se situar. Pode parecer brincadeira, mas a gente sabe da importância desses temas, né? E eu queria explicar um pouquinho do porquê que a gente sugeriu de trazer essa reflexão, tá? Nós somos um pouquinho
apaixonados pela Ivone, tem um grupo aqui que tem esse problema já há muito tempo. E aí nós resolvemos propor para a Luciana aliás, na verdade, a gente propôs para casa de conversar sobre esse tema nesse mês, e aí a gente foi tentar cantar a pedra para a Lu, e a Lu, por que não aproveita no seminário? Aí a gente aproveita no seminário, porque a Mocidade Espírita Guarani já tem algum tempo que ela faz essa conversa, né, fraterna em torno da valorização da vida no mês de setembro. É o 3º ou 4º ano, Lu? 3º ano. E é muito bom a gente ter a oportunidade de conversar e refletir sobre isso. Mas antes de eu entrar no livro, eu queria deixar claro alguns pontos. Qualquer situação de desconforto durante a fala é normal e a gente sobrevive, tá? Qualquer situação que não é muito agradável da gente se imaginar, não tem problema. Olha que legal, a gente está dentro de uma casa espírita, tudo aqui se resolve, melhor ainda a situação, né? Mas nós precisamos entender um pouco qual é a proposta apresentada pelo livro, mas para a gente tirar, e quando a gente sugeriu esse tema, foi para quebrar um pouco essa ideia de pânico, de medo, de castigo, de punição, porque a coisa não é assim, né? Normalmente o pessoal prepara e pede nos seminários, né? Teve outras vezes que todo mundo combinou de vir de amarelo por causa do tema do mês. Hoje combinaram azul, amarelo ou branco, porque é a ideia da calma. E aí a pessoa responsável pela fala vem de preto e verde sombrio, né? Não foi assim por acaso, não. Foi pensado e muito bem pensado. Porque aula de arte, verde, amarelo e azul. Então, atenção, mas com serenidade. E mesmo em meio à escuridão podem nascer flores. Então, nós vamos começar a pensar dessa forma. Antes da gente entrar no tema do suicídio, para a gente conseguir entender um pouco melhor o que acontece com a gente quando a gente se dispõe a passar por esse tipo de experiência, nós precisamos chamar a atenção para algumas situações concretas aqui do nosso dia a dia da matéria. Porque é muito fácil a gente falar que o suicida chega no mundo espiritual e fica sentindo tudo aquilo que aconteceu com ele, etc. Mas por que isso acontece? De onde que eles tiram essas informações? É esse tipo de fala crua, direta, que dá a impressão de que é um castigo que aquele espírito está sofrendo por ter cometido um crime contra a vida, né? E é normalmente isso que a gente fala. E aí, tem uma música do Tim e da Vanessa, nós vamos terminar cada bloco com música, mas a gente precisa de uma provocação no início dessa nossa primeira fala. Tem uma música do Tim e da Vanessa que se chama Revida. Nós vamos pegar só os primeiros versos, porque na Revida, e aí eu queria que vocês de início pensassem se teve algum momento da vida de vocês, dessa existência, onde essa frase parece que ela cabe, onde a história parece que cabe de alguma forma. Porque na melodia construída por eles, o Tim começa provocando assim: incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Lembra o que é isso? Escuro, solidão, vontade de algo mais que a gente não consegue descobrir o que é, sensação de abandono. Alguém já passou por isso? Não precisa entrar em detalhes, não. Ele continua: os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai num universo sem cor. Sabe aquelas situações onde parece que a gente fez tudo de errado, ninguém consegue enxergar a gente não consegue encontrar luz no fim do túnel? Entende esse tipo de situação? Que é muito parecido com os momentos de dor profunda que a gente vive aqui na matéria, e que daqui a pouco se manifestam em casos de depressão, de pânico, de ansiedade, etc., por aí afora. Guarda essa informação. Guarda só isso, por enquanto. Porque aí, antes da gente desmembrar isso, tá? E por isso que nós propusemos que essa fala fosse feita em 2 partes, a nossa amiga Ivone do Amaral Pereira nasceu em 24 de dezembro, para quem não sabe, do ano de 1900. Ela chegou numa família relativamente pobre, que enfrentou dificuldades a sua existência inteira. A Ivone foi a primeira filha de um conjunto de 6,
mas a segunda filha da sua mãe, porque ela já tinha tido, né, já tinha sido casada anteriormente, ela havia sido viúva. Mas a Ivone, desde o início da sua existência, ela passou por um quadro de mediunidade ostensiva desde a primeira infância. Ela relata visões, relata lembranças de conversas com espíritos desde que ela tinha 3, 4, 5 anos de idade. Algumas dessas conversas são muito curiosas, e eu preciso passar por esse caminho para que o livro fique um pouquinho mais florido para a gente. A Ivone comenta, por exemplo, que ela via um homem com frequência no seu dia a dia, e quando a gente fala frequência, é quase que diariamente, que ela sabia que era o pai dela, que ela identificava ele como pai. Ela lembrava de como é que era a casa dela, lembrava de como é que era as roupas que ela usava, lembrava da carruagem que levava ela para passear quando ela queria sair de casa. E não era aquele lugar, não eram aquelas roupas que ela estava vestindo, não era aquela casa pobre onde ela morava. A casa que ela lembrava era rica. E ela queria estar junto com o pai dela, que não era aquele que eles mandavam ela pedir bênção de vez em quando dentro daquela casa. Imagina a confusão dessa família. Imagina um pouquinho, porque a gente precisa colocar em todos os pontos dessa situação. A Ivone fala que uma vez ela apanhou um bocado, porque quando a mãe dela falou, você tem que pedir bênção para o seu pai, ela só olhou para a cara dele, e a gente está falando de 1904, 1905. Eu não, esse daí não é meu pai. Imagina em 1905 você passar por esse tipo de experiência. Como os outros filhos foram chegando, e ela tinha, né, que, aliás, a mãe precisava de um pouco de sossego para dar conta dos outros filhos. Como o pai tinha um certo conhecimento de espiritismo, e aí nós vamos entender que espiritismo naquela época, pelo menos a apresentação do movimento espírita, era bem diferente do que é hoje. Por exemplo, pessoas participavam de reuniões mediúnicas onde crianças, às vezes, estavam lá presentes também assistindo o que estava acontecendo. Não existia evangelização da infância e da juventude. O formato ainda não tinha amadurecido para o formato que a gente vê hoje. E para quem passa pela experiência de ter criança pequena em casa, com distúrbios, como se diz por aí, ou com transtornos, né, mediúnicos ou obsessivos, sabe que a coisa não é muito fácil. Fica uma dica, porque a Ivone fala no livro Recordações da Mediunidade, que se lá naquela época ela tivesse passado por um trabalho sério de evangelização e passes, entenderam a dica, né? Que teria sido muito mais tranquilo para ela sobreviver àquilo tudo. O recurso que eles encontraram foi mandá-la para a casa da sua avó, que também tinha uma proximidade com o espiritismo, e isso facilitaria na adaptação daquela família, enquanto a mãe dava conta das crianças pequenas que estavam chegando. Basicamente é isso. Diz a Ivone que quando ela estava com mais ou menos uns 10 a 12 anos de idade, ela estava um dia na festa de aniversário de uma prima, e ela viu um senhor triste, sentado no canto do salão, e aquele senhor chamou a atenção dela. Primeiro porque ela não lembrava dele direito, pelo menos não do círculo que ela convivia, e era aquela coisa de olhar de longe, estou vendo lá, fiquei com pena, estava lá com a cara cabisbaixa, sem saber direito o que estava acontecendo. E se a gente está falando 12 anos, vamos calcular entre 1910 e 1912. Estou colocando as datas porque elas vão ser importantes lá para a gente, não para a gente decorar, mas para a gente conseguir acompanhar esse caminho que a gente vai fazer, que a gente vai seguir. Passou algum tempo, e aquele homem começou de vez em quando a estar presente em lugares que a Ivone ia, a acompanhar junto com aquele pai espiritual dentro da sua casa. Ivone um dia chegou na casa de uma tia sua e viu um livro sobre a mesa. E quando ela foi folhear o livro, que se chamava Amor de Perdição, na última página ela, esse daqui é aquele moço que eu vejo de vez em quando. E aí ela teve noção pela primeira vez naquela existência de quem era Camilo Castelo Branco. O livro Memórias de um Suicida, ele vai ser construído inicialmente pelas recordações desse Camilo, que convivendo de vez em quando com a Ivone, a gente vai entender o porquê, vai aos poucos contando para ela fragmentos da sua história. Sabe isso que acontece com a gente? Chega uma pessoa nova na nossa mocidade ou na nossa casa espírita, a gente começa a conversar com ele, e aí um dia a gente só descobre o nome.
Quando passam umas 2, 3 reuniões, eu já sei o nome, já sei de onde que ele veio, porque ele me contou um pouquinho. E ao longo de mais ou menos uns 20 anos, a Ivone foi tendo, de vez em quando, a oportunidade de conviver com aquele espírito. Por quê? É importante a gente pensar nisso. Por que aquele espírito foi parar na casa da Ivone? Por que a Ivone teve a oportunidade de conhecer as histórias que aquele espírito estava trazendo para ela? Porque se a gente não constrói relações que façam sentido, a coisa parece muito solta e fica muito fácil de eu virar assim, olha, isso daí é coisa que a gente inventou. Isso daí é uma história que criaram, colocaram o nome de um escritor famoso e agora estão vendendo essa história para a gente. O fato é que a Ivone, de tempos em tempos, tinha essas notícias, e como parte do exercício de aprendizado dela, sabe aquilo que a gente faz quando a gente chega da aula e vai recordar os assuntos que foram trazidos na aula e a gente começa a escrever resumos para ajudar a gente a recordar? Pois é, aquele Charles, que era aquele pai espiritual, antes de reencarnar, ele tinha sido avisado para ele que ele não poderia reencarnar junto com ela. Desde o século XVI, ele estava encarnando junto com a Ivone. Ou como irmão, ou como tutor, ou como irmão de novo, ou como pai, finalmente, ou como amigo que enxerga a irmandade, a fraternidade entre os dois e assume o papel de irmãos, mas ele frequentemente estava junto com ela. Teve um momento que eles entenderam que aquela amizade estava começando a ficar um pouquinho tóxica. Vamos aos termos que a gente coloca hoje. Porque o fulano estava se escorando demais. A Ivone estava se escorando demais na presença daquele Charles. E aí eles avisam, olha, dessa vez ela precisa crescer, ela vai sozinha. Igual a gente faz com os nossos filhos. Diretora, muda ele de sala, porque essa amizade aí não está dando muito certo. Sabe esse tipo de coisa? Pelos risos de alguns aí, eu sei que isso já passou, pelo menos em algum momento da vida. Tia, separa um pouquinho a carteira para não ficar tão junto. É por aí. E aí, quando Charles foi comunicado de que ele não poderia encarnar com ela, ele vira, era ordem, né? Tudo bem. Mas eu quero um pedido aqui. Que vocês me autorizem a, já que ela vai ter mediunidade ostensiva desde cedo, eu quero me fazer presente e constante do lado dela. Eu quero ir como aquele que vai acompanhá-la nessa existência. E a explicação dele, depois a gente chega lá, é porque ele não iria deixar que ela falhasse novamente. Ele não ia cometer o mesmo erro. Sabe aquela situação da gente estar junto de uma pessoa muito amada que a gente vê que o nosso comportamento, o nosso amor, o nosso afeto atrapalhou ela de alguma forma e agora eu quero voltar atrás e ajudar? Foi isso que o Charles estava pedindo. Foi exatamente isso. Voltando para o senhor Camilo. Ao longo de mais ou menos uns 20, quase que 30 anos, volta e meia, ele vinha apresentar para a Ivone, visitar aquela pessoa que foi apresentada a ele por um caminho que a gente vai percorrer e contar para ela as suas experiências. Só que era simplesmente relatos de amigo, quase que como se fosse assim, recortes, que lá na frente, quando eles pensaram em traduzir as informações para o formato de um livro, eles chegaram à conclusão de que estava muito folheto de novela, ou romance, ou fanfic, como vocês gostam de falar hoje em dia, né? Mas muito fragmentos, faltava alguma coisa para aquilo de verdade ser uma obra de peso e importante. Mais ou menos por volta da década de 50, quando Ivone tenta apresentar aquele monte de registro para a Federação Espírita Brasileira, na época os livros do Chico estavam no auge, poucos anos depois de começar a série do André Luiz, eles falam que não havia tempo para pensar naquilo, porque já tinha muita coisa sendo trabalhada. E aí a Ivone volta para casa, pensa que, como sempre, é mais uma coisa que não vai dar certo na minha vida, deixa eu me desfazer desse material. Diz a Ivone que ela estava no quintal da sua casa, com aquele monte de papel no chão, com um fósforo já pronto a ser riscado para colocar fogo, quando ela sente uma mão segurando a dela e ela reconhece a mão, não viu mais nada, de Dr. Bezerra de Menezes. E aí ela entende que era para ela esperar um pouco. Alguns dias depois aparece um espírito que ela já tinha tido a oportunidade de conhecer há muito tempo atrás.
E esse espírito vira para ela depois de uma manhã de receituário mediúnico e a fala é simples: nós precisamos recomeçar aquele trabalho dos suicidas. E como a Ivone estava acostumada com esse movimento, ela vira para ele e fala: tudo bem, eu vou me preparar, na semana que vem a gente começa. Porque quem trabalha com mediunidade sabe que existe a necessidade de um preparo, né? Deixa eu acerenar meu íntimo, deixa eu tranquilizar minha mente, semana que vem a gente começa. E ele vira: não dá tempo, a gente vai começar agora. Eles são um pouquinho incisivos de vez em quando. Principalmente quando a gente tem muita dúvida e quando a gente provavelmente vai postergar mais do que o necessário. Esse espírito se chama Leon Denis. O livro hoje é entendido como tendo sido escrito a duas mãos. É a narrativa do Camilo Castelo Branco, que assina Camilo Cândido Botelho a pedido dele. O livro sai com esse nome porque ele não queria que o nome famoso atrapalhasse a recepção do livro. Mas quem faz toda a revisão, quem coloca toda a parte doutrinária do livro Memórias de um Suicida é Leon Denis. Por isso que na palestra de quarta, quando a gente começou a falar, a gente falou da ideia de controle. Charles é o espírito que controla todo esse trabalho, mas quando ele sabe que precisa de alguém mais importante para supervisionar aquela obra, ele convida a pessoa que tem gabarito suficiente para conseguir fazer aquilo. E ele chama Leon Denis. Leon Denis faz toda a revisão dos arquivos deixados pelo Camilo Castelo Branco e da afeição doutrinária, que era importante. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Leon Denis? Pode levantar a mão, não tem problema não, tá? Porque eu sei que os mais novos não estão tão acostumados a ler coisas deles. Leon Denis, ele vai ser praticamente o continuador de Allan Kardec dentro do movimento espírita na Europa, depois que Kardec desencarna. Ele é considerado o grande filósofo do espiritismo. O seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele foi publicado, ele recebeu uma menção honrosa nos principais jornais franceses de que aquele livro trazia respostas muito importantes para todas as criaturas, independente de serem espíritas ou não. É esse espírito que vai assumir a tarefa de revisar todo aquele material que estava sob a custódia da Ivone. Como que o livro começa? E só para tirar a dúvida, as pessoas que tiveram dificuldade para começar a ler o livro, só para confirmar, o problema foi o primeiro e o segundo capítulo, né? Que foi pior, né? Vale dos Suicidas e como que o suicida chega do lado de lá. Brinquei falando que é normal, porque quando eu comecei a ler a primeira vez, eu acho que eu não tinha juízo na cabeça, não. Na época eu tinha, acho que 16 para 17 anos, quando eu inventei de pegar Memórias de um Suicida para ler. E como acontece com todo mundo, chegou na metade do primeiro capítulo, aquilo começou a me dar uma angústia, e parecia que eu estava vivendo aquilo, e estava muito próximo de mim, deixa eu deixar isso de lado que eu não dou conta. Passou alguns meses, aí vem o tupete do adolescente, que vocês todos têm isso, a gente já teve também. É ruim que um livro vai me vencer. Eu estudava à noite, e eu me obriguei, cada dia que eu chegava da aula, eu lia uma página do livro. Podia estar sofrendo o que fosse, mas uma página eu garantia que eu lia. Passou um pouquinho, começou a ser uma página e meia, aí depois eu comecei a suportar 2, aí eu passei do segundo capítulo, e aí a gente apaixona quando chega na terceira parte, porque sabe aquilo que a gente fala da vontade de desencarnar e ir para nosso lar? Quem fala isso é porque não conhece a Cidade Esperança, porque senão a vontade ia ser de ir para a Cidade Esperança direto. Até porque, para quem gosta de estudar, olha a vantagem, é uma cidade universitária. Sabia disso? Que no mundo espiritual existe cidade universitária? Pois é. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre os réprobos, e réprobos são aqueles que de alguma forma estão à margem da sociedade. É aqueles que de algum modo fizeram alguma coisa que, seja porque estão obrigando, ou seja por vontade própria, não me sinto em condições de permanecer com aquele grupo. A ideia é essa. A segunda parte do livro fala sobre os departamentos. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E a terceira parte é a Cidade Esperança, que é o meu sonho de consumo. Desculpa, nosso lar. Eu acho que eu já passei por essa Cidade Esperança em algum momento lá para trás. Sou obrigada a dizer, dá saudade de voltar para lá. Quando o Camilo vai narrar
E é a parte mais dolorosa. As experiências de quando ele chega no mundo espiritual, a narrativa dói. Porque ele fala de alguém que acorda, primeiro se sentindo quase que congelado, endurecido, sem conseguir se mexer direito, e sentindo cheiros não muito agradáveis em volta. Ele estava se sentindo ainda preso ao seu corpo. É um fenômeno que não é característico só dos suicidas. É um fenômeno que é muito comum de acontecer a todos os espíritos que, de alguma forma, não entendem a existência de outra realidade para além dessa. E isso também é narrado no livro Mensageiros, quando eles falam dos espíritos que estão adormecidos, alguns deles há décadas no mundo espiritual. Porque eles morreram achando que não tinha nada, então para que eu vou esperar alguma coisa? Se impõe um sono profundo até que entendam a necessidade de despertar. Isso acontece com aqueles que muitas vezes, pelo choque da desencarnação abrupta, não conseguem também entender que mudou o seu campo de existência e permanecem no lugar que eles entendem como sendo seguro, apesar desse lugar não ser mais tão seguro assim. Ah, Rogério, isso daí é castigo, né? Não. Sabe por quê? Sabe quando a gente está sofrendo tanto com a circunstância qualquer que está na nossa vida, que a gente muitas vezes não consegue abandonar aquilo que está fazendo mal para a gente? Sabe esse tipo de coisa? Seja o relacionamento que já está doentio, seja aquele quarto que parece que respira a tristeza e a solidão que a gente está vivendo, mas a gente não consegue ter força para sair de lá. Até que muitas vezes chega uma mão abençoada, que pode ser a mãe, o irmão, o marido, a esposa, o pai, pega a gente pelo braço e leva, mas eles respeitam também o nosso tempo do esforço de levantar. É por aí. No livro fala da dificuldade que é comum da gente acompanhar nos suicidas, que tem a ver com a repercussão do ato do suicídio. Lá eles vão dizer que, por exemplo, é comum durante um tempo a pessoa que escolheu se matar ingerindo veneno sentir a dor, a corrosão do veneno. É comum a pessoa que se mata, às vezes enforcado, sentir a pressão no pescoço. Ah, mas isso daí é uma punição porque ele está passando por aquilo. Desculpa, mas não é não. Alguém aqui já passou pela experiência de dar uma topada bem dada na quina de um móvel qualquer e o dedinho ficar doendo um bocado? E aí, nos minutos seguintes, quando a gente passa de novo do lado daquele móvel, parece que o dedinho da gente até encolhe rápido, que é para não correr o risco de passar de novo pela mesma dor? Alguém aqui já passou pela situação de perder um ser querido pela desencarnação? E parece que toda vez, nos primeiros momentos que a gente chega perto de alguma coisa que pertenceu ou que lembra aquela pessoa, a gente sente a dor do momento de novo? Entende isso? Sabe aquela coisa de eu passar por uma cirurgia muito dolorosa, e aí quando eu paro e lembro daquela cirurgia, parece que por uma fração de segundo eu quase que sinto essa dor de novo? Sabe por que é por uma fração de segundo? Porque nós estamos guardados, escondidos, dentro do escafandro mais poderoso que existe na criação divina no nosso planeta, que se chama corpo físico. O corpo físico nos protege. O corpo físico amortece um pouco das sensações, das vibrações, que no caso do espírito são muito mais amplas e muito mais profundas do que a gente está acostumado a pensar. Como assim, Rogéria? Pois é. Eu não gosto de slide, não, mas eu gosto de livro. Perdão, mas a gente vai ver algumas coisinhas aqui. No livro, e podem ficar tranquilos que não é isso tudo aqui não, tá? Isso aqui é só minha referência para a gente poder seguir alguns passos. No livro, quando eles são socorridos no mundo espiritual, Camilo fala que eles recebem logo nos primeiros dias uma orientação. Eles foram colocados numa enfermaria, e nessa enfermaria eles recebem a orientação de se manterem em silêncio, de evitarem conversar o máximo possível. E aí a gente pensa de novo, né? Castigo, né? Não. Já passaram pela situação de encontrar com uma pessoa na fila do banco que está profundamente revoltada com tanto que está esperando, e aí um começa a reclamar. E aí o outro se sente do tipo, tem alguém que pensa comigo, vou começar a falar também. Aquela reclamação e aquela angústia que era só minha, passa a ser de dois,
que se eu encontro mais alguém que vai começar a reclamar e falar do mesmo jeito, passa a ser de 3 e cresce e daqui a pouco aquilo contamina. Acontece da mesma forma quando a gente está num caso de pessoas que estão sofrendo, por exemplo, e desculpa se parecer cômico, mas é importante entender isso, tá? Quando a gente vai, às vezes, no velório de alguém que é querido por nós, mas a gente está relativamente equilibrado. Se a gente deixa, se a gente se permite entrar naquele campo de vibração que a outra pessoa está vivendo, se bobear, daqui a pouco a gente está chorando mais do que a viúva, os filhos e outra coisa. Se a gente não se policia, nós somos contaminados por essa vibração conjunta e a gente entra num quadro de desequilíbrio. Sabe por que eu estou colocando isso? Porque não é um castigo divino. São leis que a gente estuda o tempo inteiro dentro da doutrina, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar isso de forma concreta no nosso dia a dia. Por que a gente tem que tomar cuidado com pensamento e vibração? Porque eu busco pensamentos que são semelhantes aos meus. E esses pensamentos vão alimentar aqueles pensamentos que já existem em mim. E aí, quando o Camilo está lá na enfermaria, e ele começa a lembrar, nossa, como eu sofri na minha vida. Começa uma disputa de quem sofre mais. Começa uma disputa de o meu sofrimento é maior do que o seu. E aí o outro continua, e aí o outro continua. A dor é real. A dificuldade é real. O sofrimento é real. Só que no caso deles, eles não tinham passado ainda pelo aprendizado de como lidar com essas questões. E isso é importante porque nessa hora, os espíritos responsáveis por aquele trabalho chegam e dão uma pequena aula para eles. No filme Nosso Lar, para quem já viu o filme, chega lá o Lísias e manda o André Luiz tomar a água da paz, do tipo, enche a boca de água, fica quieto aí até passar a vontade de falar, né? Aqui a explicação vai um pouquinho mais ampla. Porque os espíritos dizem o seguinte, o corpo astral, lembra o que é corpo astral? O que é? Perispírito. O corpo astral, ou perispírito, ou ainda o físico espiritual, porque o perispírito é matéria, diferente, mas é matéria, não é uma abstração. Já começa com isso. A gente tem a tendência de agir como se o perispírito fosse simplesmente uma roupinha transparente, fluídica, que o espírito usa quando está no mundo espiritual. Não. Não é uma abstração, não é uma figura incorpórea, etérea, como a gente supõe. É, ao contrário, uma organização viva. Uma organização viva. Por isso que alguns estudiosos falam dos centros de força dos plexos, da questão de que se você está precisando dar um passe magnético desse ou daquela forma, usa tal área ou tal área. Existem conjuntos de energia, de feixes específicos. A gente precisa estudar mais. É uma organização viva, real. Olha a complicação. É a sede das sensações. O que a gente sente, até mesmo aqui na matéria, ele vai ser percebido e essa informação vai ser passada para a nossa mente, que é a sede do espírito, é onde o perispírito vai estar ligado de alguma forma. Isso significa que da mesma forma que se eu tenho um corte aqui no meu corpo físico, eu aperto perto desse corte e vai doer, esse reflexo que acaba ficando presente também no perispírito vai permanecer doendo lá durante um certo tempo. Se eu dou um tiro na minha cabeça querendo acabar com o meu corpo, e esse meu corpo é reflexo do perispírito, do mesmo jeito que eu sentiria aqui na matéria se eu passasse por uma cirurgia e ficasse sofrendo as dores pós-operatórias durante um tempo, do lado de lá eu também vou sentir. Porque faz parte desse conjunto físico-espiritual, faz parte desse equipamento que me acompanha enquanto espírito durante todo o meu processo evolutivo. Ele encerra essa explicação rápida dizendo que é a sede das sensações, onde se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionam a mente. No perispírito fica impresso e vai repercutir todos os acontecimentos que impressionam a mente e que afetam o sistema nervoso. Entende como é que o perispírito ele é muito mais complexo e a função dele é muito mais profunda do que a gente imagina normalmente no nosso dia a dia? Pois é, aí a gente tem um problema sério.
que é importante a gente pensar, tá? Os espíritos vêm dizer para a gente, e o próprio Leon Denis, que fez a revisão do texto, vai dizer no livro No Invisível, que o perispírito, da mesma forma que as camadas de uma árvore muito antiga, guarda todas as informações da nossa história. Então, no nosso perispírito, tem como se fosse arquivos guardados, segundo alguns espíritos, de todas as nossas experiências, desde quando a gente era princípio espiritual, habitando ainda no reino mineral, depois no vegetal e assim por diante. O problema é que a maior parte de nós, e eu estou falando nós porque com certeza nós já passamos por essa experiência, quando a gente escolhe o caminho do suicídio, a gente em alguns momentos está querendo o esquecimento de tudo aquilo que está machucando demais, e muitas vezes a dor que a gente está sentindo ela é tão profunda que a gente acha que a dor da morte não vai ser tão grande. E aí a gente opta pela fuga. Só que essa fuga é como se fosse a fuga de um dia de aula. Se eu tenho um trabalho que está muito difícil para apresentar e eu resolvi matar a aula naquele dia porque eu não quero apresentar aquele trabalho, eu vou ter que voltar para casa, eu não vou? Meus pais vão ficar felizes porque eu matei a aula e deixei de fazer aquilo que era da minha obrigação? Se eu escolho fazer esse tipo de caminho, o trabalho deixa de existir? Para eu passar de ano, eu vou ter a oportunidade de pegar só coisinhas mais leves ou eu vou ter que sentar onde eu tinha que sentar e fazer aquilo que me cabia? Eu estou colocando essas colocações porque a gente precisa tirar esse lado de castigo. Quando Camilo chega no mundo espiritual, ele vai passar pela experiência de andar por um tempo sem saber aonde que ele está, para onde que ele tinha que ir. Ele tenta chegar na sua casa e, como espírito desencarnado, ele não entende do porquê que as pessoas não conseguem conversar com ele. E vai chegar num certo momento em que ele está andando numa rua, segundo ele ouve barulho de pessoas a cavalo, e ele se vê junto com uma multidão que vai ser arrastada para um determinado lugar específico. E quando ele se dá conta, ele está no meio daquela multidão, cercado por cavaleiros, que estão cercando aquelas pessoas todas com lança, eles são chamados de lanceiros, e eles são levados até um determinado lugar, afastado, triste sim, sem muita infraestrutura, onde eles se veem, na descrição do Camilo, morando durante um certo tempo em cavernas. A descrição que ele coloca é isso. Curiosidade, cavernas organizadas por ruas, numeradas na frente de cada uma delas, e onde de tempos em tempos pessoas apareciam e, sem que eles entendessem por quê, recolhiam algumas delas e levavam embora. Isso é o Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas não é lugar de castigo. Vale dos Suicidas é lugar de proteção. O espírito que se encontra no Vale dos Suicidas, ele já está na primeira etapa do seu tratamento, que vai se encerrar provavelmente só 1 ou 2 encarnações depois. Ivone fala que nessa existência de Ivone, de tempos em tempos, ela se via em espírito indo até a colônia Maria de Nazaré, e ela entrava tranquilamente como um paciente que estava voltando para um hospital onde ele tinha sido tratado, era reconhecida como um paciente, porque ela ainda estava vinculada àquele hospital, ela era só alguém que estava, vamos brincar assim, no regime semiaberto. A ideia seria essa. A Ivone comenta que, da mesma forma que aconteceu com o Camilo, eles permaneciam lá enquanto era necessário eles se libertarem de todas as dificuldades que eles traziam ainda em si. Principalmente de todo o conjunto de fluido vital animalizado que era necessário para manter aquela roupa física em funcionamento, até eles poderem sair de lá equilibrados. Do que ela está falando? Pessoa viciada que passa por overdose, seja de qualquer tipo de substância química, não precisa de um período de desintoxicação? A gente, quando toma um determinado tipo de remédio demais, sem que pudesse tomar aquele remédio, a gente não vai precisar de um período para que o nosso corpo se liberte daquilo que está fazendo mal e possa ir para outros lugares?
Vou dizer de outra forma para ficar um pouquinho mais completo. Se eu estou chegando na minha casa de uma viagem e logo imediatamente eu tenho que ir para a escola, mas a minha mochila está cheia das roupas da viagem e eu preciso guardar material escolar, eu não vou ter que ter o trabalho de retirar as coisas daquela mochila para poder colocar aquilo que eu preciso e seguir adiante? Para que eu vou precisar de fluido vital animalizado no mundo dos espíritos se eu não tenho mais um corpo físico? Entende qual é a ideia? Entendem que eu estou o tempo inteiro falando, não é castigo, é lei natural, não é punição, é a mudança de estágio, como que eu preciso me adaptar a essa nova fase desse estágio? Pois bem, a Ivone vai, da mesma forma que o Camilo, comentar que quando eles estavam nesse lugar que a gente chama de Vale dos Suicidas, e só de curiosidade, tem alguém aí que está assistindo a novela Viagem pela segunda ou terceira vez? Porque quem assistiu a primeira está assistindo a terceira, né? Algum dos novos aí que nunca tinham visto, já viu alguma cena do Vale dos Suicidas na novela Viagem? Que aí mostra todos eles lá no chão, sujo, contorcendo e etc. É o inferno, né? Que está sendo mostrado naquela cena lá. Pois é. Vou usar um outro exemplo. Alguém aqui conhece um filme do Robin Williams chamado Amor Além da Vida? Quem não viu, vê. É bom pra caramba. Quem não viu, vê. Sinto muito, preciso dar um spoiler básico do filme. Tem um momento que o Robin Williams, o personagem dele, está tentando encontrar a sua esposa. Ele já desencarnado, e ele descobre que ela também tinha desencarnado. Só que ela tinha desencarnado pelo suicídio. E ele vai buscar aonde que ela está, porque ele não ia deixar ela abandonada. Na história, quem era suicida estava perdido, não adiantava você tentar. E por que na história acontecia isso? Porque o nível de loucura a que esses espíritos eram submetidos por vontade própria, e aí depois a gente vai comentar bem claro que é a narrativa deles, não significa que isso é um horror, por isso que eu falei que existem flores no meio da escuridão, tá? Mas na narrativa lá, é como se ela estivesse tão imersa dentro da própria dificuldade que ela não ia conseguir enxergar mais nada. A gente passa por isso de vez em quando. Os adolescentes aí passam por isso quando passa pela primeira experiência de amor que não dá certo e parece que durante alguns dias só consegue respirar aquela dor do outro que não me liga, do outro que não olha para mim, do outro que não fez o que eu queria. Estou falando adolescente porque a gente que é adulto já passou por tudo isso e já superou e hoje a gente é muito mais bem equilibrado, né? Só que não. Tudo bem, né? A verdade é essa. Mas essa situação da gente ficar remoendo aquilo, e aí a mãe chega, fulano, você já fez aquilo? Mãe, o que você falou mesmo? Eu já falei com você 4 vezes, se você já fez aquilo que eu mandei e você não conseguiu nem prestar atenção. É isso num grau um pouquinho superlativo. Só que lá na história, o que os guias do Robin Williams fala é que ele poderia permanecer junto dela, não tenho certeza, mas eu acho que por 2 minutos. A história é mais ou menos assim. Porque se ele ficasse junto dela, ele acabaria sendo engolido pela loucura em que ela estava e enlouqueceria junto com ela. Na história é essa. Alguém aqui já passou pela experiência de estar junto com uma pessoa num grau profundo de depressão? E aí, eu vou fazer só um comentário. Tem hora que a gente precisa respirar e sair um pouco de perto, né? Não é porque a gente não quer estar junto do outro, não. É porque tem hora que fica um pouquinho denso demais. Porque não é uma condição saudável. Esses espíritos que chegam lá pelo suicídio, eles não estão numa condição de normalidade. Quando eles optaram pelo suicídio, eles já se encontravam num estado de adoecimento muito grande, de dor muito profunda. Essa dor não acaba por causa da morte. Quando eles falam que piora a situação, é porque além da dor que continua existindo, seja a vergonha, seja a culpa, seja o medo, seja o abandono, seja o que for, ainda a isso é somada essa repercussão do perispírito, que são dores físicas quase, né? Se a gente for entender dentro desse outro lado. Soma-se a isso o fato de que, por afinidade, eu vou ter que ficar durante um tempo junto de pessoas que estão tão doentes quanto eu, até eu ter condição de passar pelo segundo passo do tratamento.
e as pessoas permanecem quando necessário, até que não seja mais necessário nesse vale, até que o socorro chegue. Passados muitos anos, Camilo descobre, porque ele vai ficar do outro lado da experiência, que periodicamente caravanas visitavam aquele espaço para fazer preces, para levar consolo, para dar alívio. Só que quando a gente está com dor demais, muitas vezes a gente não consegue perceber quem está do nosso lado. Da mesma forma que acontecia com André Luiz, que recebia a visita, né, dos ministros de nosso lar, da própria veneranda, e não conseguia perceber a presença dela, porque estava preso ainda dentro da realidade vivida por eles. Por que eu fiz essa curva? Para apresentar um pouco dessa parte do Memória de um Suicida. Porque quando a gente lembra que aqui na Terra, na matéria, no nosso dia a dia, a gente passa por situações que, na verdade, são muito semelhantes, a gente começa a entender com um pouco mais de clareza o que é a vida desses espíritos do lado de lá. Camilo Castelo Branco desencarna em 1890. 1890. Ele fica um bom tempo nesse estágio, até ele ter a condição de ser recebido, de ser recolhido e de ser levado para a Legião dos Servos de Maria. Quando ele chega no lugar, chama a atenção dele que o lugar para onde eles são levados de início leva o nome de Colônia Correcional. Se a gente visse isso nos filmes de adolescentes norte-americanos, a gente vai lembrar que volta e meia, quando um adolescente faz alguma coisa errada e ele é pego, ele vai para a detenção. Lembra que aparece isso em alguns filmes? Vai para um período de castigo. A gente vai entender essa colônia correcional não como uma prisão onde aquela pessoa está sendo presa, onde alguém que precisa ficar no cantinho do pensamento, precisa ficar lá durante um tempo para refletir sobre tudo que está acontecendo. Nesse lugar, eles são inscritos, eles passam por todo um processo de avaliação e eles vão começar o tratamento deles. O tratamento inclui, nesse hospital, sessões de passe magnético, cromoterapia, sessões de, que a gente muitas vezes não tem tantas noções, né? De terapias variadas, desde cristais, desde cheiros, desde aromas, e a gente vira assim, precisa disso? Não necessariamente. Só que muitos espíritos que estavam lá naquela condição só conheciam essa realidade. E muitas vezes a presença física concreta daquele recurso ajuda a gente a confiar um pouquinho mais no tratamento. Lembra do que é o efeito placebo? O fundamento não está lá presente, a substância não está lá presente, mas eu permito que uma série de circunstâncias, de ações do meu corpo se ponham em movimento para permitir que a cura se efetue. Tem gente que vai passar pelo passe magnético muito bem e vai conseguir recuperar tudo aquilo que precisa em termos de energia. Tem gente que, se o passe não estiver mexendo lá na frente dele, o passe não funcionou do mesmo jeito. Tem gente que, se o passe está ainda por cima, com uma águazinha do lado, uma luz de cor diferente, isso e aquilo, parece que funciona um pouco melhor. E os espíritos são tão amorosos que nos acolhem dentro das necessidades que cada um de nós dispomos. Aquela colônia onde o Camilo foi recolhido, ela foi organizada para receber principalmente espíritos que haviam encarnado em Portugal, Espanha, Brasil e colônias portuguesas. Por que eles fazem isso? Porque a semelhança da forma de vida deles quando encarnados facilitaria o tratamento deles do lado de lá. Existia nessa colônia padres responsáveis por acolher os espíritos que haviam sido católicos. Porque a confiança que eles tinham na figura de um padre era tão grande que isso facilitaria no reajustamento deles. Eles passam por um período de tratamento médico hospitalar longo, até que eles estão em condições de passar para a segunda parte do tratamento. A gente vai entender isso como sendo um período grande de tratamento em UTI, antes de eu poder passar para a reabilitação, para a fisioterapia e por aí adiante. Quando eu chego nessa fase de reabilitação, eu posso escolher. Eu vou voltar já agora para a escola, para refazer aquele trabalho que eu deixei de fazer.
e para corrigir a bagunça que eu deixei em mim, ou eu vou ficar um pouco mais de tempo aqui no mundo espiritual para eu fazer uma aula intensiva, uma aula particular, um curso de férias, para eu poder chegar lá com mais facilidade de enfrentar aquele trabalho. São opções que, em alguns casos, são permitidas de serem feitas. Coisas que eu preciso chamar a atenção e que são dolorosas. Eles vão comentar lá das variações de suicídio. E, apesar da gente não entender dessa forma, eles vão colocar da gravidade que é o estado dos espíritos que chegam no mundo espiritual, decorrentes de processos de viciação profunda, e aí a gente está falando tanto em drogas quanto em outros tipos de substância. Porque quando a gente vê vídeos de jovens ou de adultos aqui na Terra, viciados em substâncias químicas profundamente agressivas, que eles se encontram quase que na condição de zumbis, porque tem alguns vídeos que mostram dessa forma, do lado de lá é do mesmo jeito. Do lado de lá vai chegar com todos os efeitos da droga do mesmo jeito. E aí eles vão, antes de escolher para onde que eles vão, qual é a opção, se voltar imediato ou permanecer mais um tempo, passar por um período onde vai ser permitido a eles conhecer os outros departamentos daquela instalação. Mas a gente fala sobre isso quando a gente voltar. Nesse momento agora, a gente encerra essa primeira parte e a gente gostaria de deixar o espaço para caso alguém tenha dúvida, pergunta ou comentário, aproveita agora que a gente ainda consegue lembrar. Depois a coisa fica um pouco mais difícil. Do tipo, fiquem à vontade. A gente pode um tempinho, né, Lu? Dá tempo um tempinho, né? E pode ser qualquer pergunta e qualquer dúvida, tá, gente? Sem medo de ser feliz. E tem sido, sim. Só que eu não vou falar nem hoje, não, mas são sempre. É muito frequente disso acontecer, né? Não, é só para lembrar. Sim. O esvaziamento do umbral foi ótimo, mas tudo bem. Sim. Mas o Fred perguntou aqui como é que a gente pode pensar nesses casos onde a gente sabe que existe o componente obsessão junto do suicídio, né? Onde existe essa indução, seja por grupo, seja individual, mas como que isso daí acontece? Primeira coisa, todo mundo aqui sabe direito como é que funciona essa situação chamada obsessão, né? Queria sugerir Recordações da Mediunidade, último capítulo se chama O Complexo Obsessão. Eu já tinha lido um bocado de coisa, eu achava que eu sabia um bocado de coisa. Quando eu li o Complexo Obsessão, eu descobri que eu não sabia nem metade do que eu precisava saber. Então, começa com isso. E aí, sugestão, tá? A obra da Ivone, ela é muito rica e é muito complexa. Ela é tão complexa que, normalmente, quando ela é estudada nos cursos básicos que a FEB oferece para a gente, o material relacionado à Ivone está no EAD, não no EG. O EG é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita. E isso acontece porque a Ivone, quando ela vai trazer cada uma das situações, das lembranças, das referências, ela faz uma contextualização grande nas obras de Leon Denis, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, todos aqueles grandes estudiosos do espiritismo do século XIX, junto com Allan Kardec, ela se baseia neles principalmente para poder trazer as informações que são necessárias. Aí, muito bem. É muito comum, aí duas situações dentro dessa questão que você levantou, Fred. É muito comum de existirem, sim, casos de obsessão, onde o espírito quer levar a pessoa ao suicídio. A Ivone passa por isso nos dois, que são narradas na existência dela. A Ivone tem, até onde a gente sabe, 2 encarnações onde ela optou pelo suicídio. A primeira dela na costa da Bretanha francesa, final do século XVIII, início do século XIX. E a segunda, que a gente sabe, no século XIX, menos de 100 anos depois. Tanto num caso quanto no outro, ela estava sofrendo obsessão. Primeira coisa que a gente tem que... Eu vou colocar nos dias atuais, pode ficar tranquilo. É que o Fred sabe que eu esqueço as coisas e que eu confundo, eu faço curva e eu perco, mas aí a gente vai lembrando. Mas, tanto num caso quanto no outro, a obsessão se fez frequente, mas, tanto num caso quanto no outro, a proteção divina e o auxílio do lado para que ela conseguisse vencer a obsessão também era frequente. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar.
Porque senão fica muito cômodo a ideia de falar que fulano foi obsidiado e aí ele se matou, então a culpa foi do espírito. Nós nunca estamos sozinhos em nenhuma experiência que a gente venha a enfrentar. Por isso que eu brinquei até quando a gente estava conversando sobre as aflições na quarta-feira, eu brinquei que a ajuda do alto vem. Mesmo que seja na nossa época, numa frase de para-choque de caminhão, lembrando a gente de pensar no caminho diferente. Vem numa mensagem de celular, vem num amigo que chega e fala alguma coisa, sempre vem. E aí tem um agravante, porque mesmo quando acontece do espírito induzir ao outro no suicídio, a maior parte das narrativas, quando chega na hora, eles deixam a gente por conta própria. Então, quando chega na hora, a decisão final é nossa. Isso daí é importante, a gente tem que ter em mente. Como que fica a obsessão nesse caso? Fica como sendo um atenuante. É um atenuante. Existem, né, além dos autobiográficos da Ivone, 5 livros que narram, na verdade 6 livros, que narram experiências encarnatórias dela. Né? A gente tem a trilogia, que é o Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiros de Númias e o Drama da Bretanha. A gente tem o livro Sublimação, que tem o conto Nina, que vai narrar a encarnação entre esses 2 suicídios. E a gente tem 2 livros que contam histórias dela, que foram psicografados pela Denise Corrêa de Macedo, são 2 livros mais recentes, que vão trazer as histórias que Bezerra de Menezes falou com ela: não, minha filha, tá bom, você já mostrou muita coisa errada da tua vida, respira fundo aí um pouquinho agora, você não precisa passar por isso. Porque quando veio à tona o fato de que a Ivone era a pessoa por trás de várias das histórias narradas, ela foi vista de forma muito negativa. Porque era mulher que tinha traído seus maridos, e nas encarnações diferentes, que tinha abandonado família, e ainda era mulher, né? A gente está falando aí de primeira metade do século XX, e até hoje em dia ainda tem uma crítica muito grande nessas questões. Não vamos entrar aqui em política feminista nem nada, mas a gente sabe que culturalmente a gente tem uma tendência a enxergar a culpabilidade da mulher como sendo maior. Ponto que precisa ser deixado bem claro. Nas 2 encarnações, ela passou por muitas dificuldades de espíritos que vinham acompanhando em busca de vingança, só que lá no século XVIII, ela vai ter o seu irmão, esse mesmo Charles, encarnado junto com ela, que chega a pedir uma trégua para aquele obsessor. Ainda não existia espiritismo como a gente conhece. Só que ele estudava psiquismo na Índia, no Egito, em outros lugares, ele era um médico, tinha conhecimento dessas práticas em outras culturas, ele chega a conversar com aquele espírito e ele propõe um trato. Me dá uns 2 anos para eu tentar provar que ela pode mudar e ensiná-la naquilo que nunca ninguém ensinou. Isso daí, eu vou voltar na pergunta, mas é importante a gente lembrar o seguinte: o Charles, de forma mais profunda com a Ivone, mas ao longo de todos os seus romances, ele vem ensinar que a mulher ela tem a sua responsabilidade também na evolução enquanto espírito. Só que o nosso mundo não educa, não evangeliza a mulher para ser um espírito liberto. Entende onde que eu estou querendo colocar? Parece meio complexo, mas é importante a gente pensar isso. Porque em muitos séculos, a mulher, o espírito em experiência encarnatória no corpo feminino, ele era preparado para quê? Não pensa, obedece, vai ser dono de casa, vai cuidar de filho até onde não atrapalhar a educação do filho, ou vai ser aquela que tem que se produzir para ser o objeto de desejo daquela sociedade. Cadê a educação do espírito? E o Charles, nos 3 livros, ele vai mostrar o tempo inteiro a necessidade de educar todas as criaturas. E a mulher, principalmente por causa da responsabilidade que a mulher tem diante da vida. No Memórias de um Suicida, quando a gente estava estudando na mocidade, há muito tempo atrás, teve uma parte que mostrou um caso de uma jovem que estava grávida, aliás, que acabou engravidando, que estava recebendo um espírito que havia sido suicida, porque em alguns casos esses espíritos são levados para lugares diferentes, tipo assim, núcleos familiares diferentes, até para eles poderem respirar um pouco também, mas são encarnações difíceis e dolorosas. E uma das meninas virou para mim na mesma hora e só falou assim: mas por que só a mulher que tem que sofrer com isso? Cadê o homem? Por que ele não está também no meio aí sofrendo com essa gravidez difícil?
E aí a gente responde assim, boa pergunta. Livre-arbítrio, escolha dele. Só que a responsabilidade da mulher no gerar a vida, ela é um pouquinho mais complicada. Não vamos discutir isso hoje, mas é inegável que é mais complicada. Tanto num caso quanto no outro, a Ivone teve a oportunidade de passar por um processo de evangelização. Tanto num caso quanto no outro. Só que, vamos ser sinceros, é mais fácil a gente aproveitar o que tem aqui na Terra, né? Poxa, gente, sábado de tarde, depois desse tempo todo de frio, olha o solão que está fazendo aí fora. Você acha que tem gente que não pensou na possibilidade de que clube é muito mais interessante? Não. Série de Netflix, agora eu não preciso nem mais ir no cinema ou esperar a programação chegar do jeito que eu quero. Sabe esse tipo de coisa? E aí eu não estou falando só nisso, não. Por que eu tenho que ficar cuidando desse monte de criança enjoada? Tudo bem, parir é meu filho, estou fingindo. Parir é meu filho, mas por que eu tenho que ficar cuidando disso tudo se eu podia estar no baile tal ou na festa tal e assim por diante? E o mundo hoje vende a ideia de que eu mereço ser feliz. Eu mereço ter a minha alegria, eu mereço ter a minha liberdade. E aí, só para cutucar, tem uma mensagem da Joana de Ângeles, onde ela vai questionar do Divaldo o seguinte: o que seriam dos pequenos que se encontram sob a sua responsabilidade, que precisam de ti, se você tivesse a vida que quisesse? E, infelizmente, a gente precisa acordar para o fato de que a gente está aqui num dia de aula. E as escolhas que eu fizer aqui vão tornar o meu próximo dia de aula mais leve ou mais pesado. Como que isso fica nos dias de hoje? Porque mesmo que existam os atenuantes, existe a minha parcela de responsabilidade. Lá no século XIX, no dia que a Ivone cometeu o suicídio, ela tinha recebido uma carta da mãe dela, que não era a melhor amiga dela, que tinha descoberto que o marido e a filha dela estavam mortos por causa de uma escolha infeliz dela, e ela mandou uma carta amorosamente, só que não descascando a filha naquele dia, que já estava sofrendo com a culpa, que já estava sofrendo com o abandono, e que não deu conta mais e resolveu sair em disparada até que viu as margens do rio Tejo e se jogou no rio. Aonde que vem o auxílio nessas situações? Vem no fato de que todos aqueles que estavam na espiritualidade envolvidos com ela se movimentaram imediatamente para minimizar ao máximo possível o tanto de dor que ela viesse a sofrer. Da mesma forma que quando a criança foge da aula correndo um monte de risco, os pais, quando são amorosos e cuidadosos, fazem de tudo para resolver da melhor forma possível para minimizar a situação. O problema é que o nosso ponto de referência ainda é o ponto de referência da matéria, não é o ponto de referência do espírito. E aí, como o atendimento não se deu aqui, muitas vezes a gente acha que o atendimento não aconteceu. Temos aí também um outro agravante. Estamos em épocas de transição. Estamos em época de mudança de ano letivo. Estamos encerrando, vou fingir assim, o Fundamental 1 e indo para o Fundamental 2. As coisas vão se complicar um pouquinho mais. E faz parte do período eu estar vivendo hoje a consequência de tudo aquilo que eu escolhi viver nos últimos milênios da minha existência. Aqueles que aproveitaram um pouco melhor o dia de aula estão um pouco mais tranquilos hoje. Aqueles que aproveitaram um pouco mais o dia de aula, mas estão com colegas, com amigos, com amores em dificuldade, estão encarnados aqui junto com eles. E a gente pode olhar em volta e perceber com clareza que mesmo que não seja da pessoa que a gente queria, nós estamos cercados, sim, da parcela necessária de socorro e amor para cada um de nós. Por que a espiritualidade permite que isso aconteça? Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Me perdoem se parecer esquisito o que eu vou falar. Infelizmente, isso também faz parte do nosso processo de aprendizado. Ou vai me dizer que vocês só conhecem pessoas que foram alunos exemplares em todos os dias de aula, enquanto estavam na aula aqui na matéria. A espiritualidade não planeja. Planejamento divino não vai ser feito pensando que nós vamos chegar numa tarefa que é tão pesada e que a gente vai cair. Não, eles sabem que isso pode acontecer. Eles vão dar todos os recursos para que a gente não passe por essa experiência difícil.
Se nós passarmos, já está tudo também orquestrado e esquematizado para que a gente possa receber o amparo e para que a gente possa seguir. Só que a gente só consegue enxergar isso quando a gente analisa com a visão do Espírito e não com a visão da Rogéria, nessa encarnação, rezando para tudo dar certo porque eu quero ser feliz agora. Entende mais ou menos a ideia? Não sei se te respondi ou se eu compliquei. Fred está falando que eu não respondi, depois eu vou saber direito o que ele quer em detalhes e a gente volta e complementa. A Giovana perguntou aqui sobre esses casos difíceis, né? Que são a família que não ajuda, a perda do desemprego, todas essas situações que são colocadas na nossa vida e que podem levar a criatura a um nível tal de desespero que ela opte por desistir. Né? O Fred complementou aqui ainda por cima. Desculpa, eu já esqueci o que você comentou. Resumo rápido em 2 segundos. Ele falou que vai deixar para depois, então eu vou pegar com a Giovana agora. Desculpa aí. Tá. Ô, Giovana, eu não vou colocar isso como atenuante. Essas situações que acontecem, elas não vão atuar necessariamente como atenuante para a dificuldade, tá? Eu prefiro, e aí eu estou falando eu mesmo, tá? O modo como eu entendo, pelo que eu já estudei, é que essas coisas, por mais dolorosas e difíceis que elas sejam, elas são colocadas na nossa frente porque a gente já tem, de alguma forma, condição de vencer. É óbvio que não é planejado na minha existência que o Fred vai dar uma louca, vai apaixonar por uma menina bonitinha, vai me largar e eu vou ficar sozinha. Não existe planejamento para isso. Só que nós estamos colocados numa circunstância de vida, que é a condição do planeta de provas e expiações, onde, por leis de atração muito sutis que a gente ainda não domina, a gente é levado a passar pelas experiências que, de alguma forma, vão contribuir para o nosso crescimento. Então, a circunstância difícil, por si só, ela não vai funcionar como um atenuante, porque é como se fosse um exercício que eu tivesse que fazer daquela tarefa que foi colocada, entendeu? Digamos assim, eu aprendi física e agora eu tenho que aprender a provar que eu aprendi fazendo esses exercícios de física. Isso daí seriam essas situações difíceis que são colocadas na minha vida. Eu já aprendi a ter paciência e agora eu estou sendo colocada numa situação onde eu preciso desenvolver a paciência e provar que eu aprendi aquilo lá. O que entraria aí como atenuante? Aquela pessoa que está vendo o meu sofrimento e está colocando o dedinho lá no meio, piorando aquilo, isso poderia entrar como atenuante. Mas existem também os agravantes. Quais são os agravantes? Ele teve do lado, como foi o caso da Ivone, ela teve do lado um pai que diariamente fazia o evangelho no lar com ela, desde que viu o quadro obsessivo e depressivo em que ela se encontrava, e ela não conseguiu mesmo assim. Entendeu? Porque é importante a gente ponderar os dois lados. Infelizmente, a época em que a gente está é a época de efervescência, onde a gente é colocado em contato com todas as limitações e com todas as dificuldades que a gente traz em nós. A gente traz em nós. Por isso que é tão fácil da gente identificar a impaciência do outro, é tão fácil da gente identificar a intolerância do outro, porque a gente está falando de coisas que a gente conhece. Se a gente não conhecesse, isso daí nem tocaria, nem incomodaria a gente. Então, o momento em que a gente está, ainda é um momento onde a gente é levado a passar por todas essas situações para a gente enxergar um pouco mais aquilo que a gente precisa resolver em nós. Não conseguir agora não é o fim do mundo. É óbvio que a gente fica, né? Mas ia ser tão bom se eu já estivesse na condição de Francisco de Assis. Maravilhoso. Estou longe ainda disso. Um dia vou chegar lá. Pode ser mais fácil? Pode. Pode ser mais difícil? Também pode. O que vai definir cada uma dessas coisas? O tempo de amadurecimento que cada um de nós tem. E aí, me desculpem por falar uma coisa que pode parecer muito errada. Nem ser exilado é uma coisa tão ruim assim. Significa que a misericórdia divina é tão grande que entendeu que eu preciso de uma escola mais adequada para mim e vai me dar um tempo maior para adquirir aquele conhecimento que eu ainda não consegui adquirir. E, infelizmente, a gente tem que pensar desse jeito. Acabei. Antes do livro Mensageiros, né? Quando a gente falou dos espíritos adormecidos. Tem uma cena que é narrada nos Mensageiros com relação ao momento da prece
Isso se dá quando eles estão na colônia Campo da Paz, em trânsito de nosso lar para a crosta terrestre. E eles vão participar do momento da prece, e nesse momento eles vão explicar, nós vamos falar do processo, sem falar os nomes exatos, porque o entender o processo é mais importante. Segundo o que eles narram lá, existem, vamos dizer assim, né, energias que são doadas pelo Criador continuamente. Quando nós nos colocamos em condição de prece, principalmente a prece com a intenção de auxiliar alguém, é como se a gente absorvesse essa energia ou essa luz, vamos dizer assim, a gente colore essa energia ou essa luz que já é de proteção, que já é de amparo, que já é de criação, de cura, vamos colocar dessa forma, com as nossas energias, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, e a gente expele ou transmite. Lá tem um momento que eles vão falar como se fossem bolhas de luz que vão saindo em direção àqueles que estão precisando de socorro. Por que a gente começa isso? Porque na música falou a oração, e a oração, segundo os espíritos, é o melhor remédio que a gente pode dar para qualquer tipo de espírito que esteja passando pelas dificuldades de suicídio. Aliás, a Ivone coloca que o Charles diz que, na verdade, é o único remédio que pode, de verdade, alcançar e ajudar a aliviar, de algum modo, a dor daqueles que estão em dificuldade. O caminho que é imediato é o caminho da reencarnação. Porque no contato com a matéria, da mesma forma como se fosse um tratamento mais aprofundado, aquelas dores provocadas, aquelas dificuldades provocadas no perispírito vão ser gradativamente melhor sanadas, mas a gente também precisa passar pelo aprendizado que a gente deixou perdido do dia anterior. Para eles terem tempo, enquanto eles têm tempo de decidir o melhor caminho, eles vão ser levados a conhecer os departamentos daquela instituição onde eles estão internados. E eles vão ser levados a visitar a Torre de Vigia, que é o lugar específico onde acontece a observação, onde são monitorados todos os espíritos que chegam direcionados para aquela região, mas que chegam lá pelas portas do suicídio. E, inclusive, ele fala que é por isso, Camilo comenta que é por isso que ele vai entender do porquê que quando ele estava lá no Vale dos Suicidas, quando chegavam as equipes socorristas, de vez em quando aparecia uma voz do nada, rua tal, abrigo tal, ou então a pessoa está localizada, caído, perto de não sei onde, assim, assim, assado, o que significa que nós estamos o tempo inteiro sendo acompanhados e vigiados. E aí a gente lembra mais uma vez daquela passagem, né, onde Jesus fala com aquele paralítico de Cafarnaum, que ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. O que significa que Jesus sabe exatamente onde que a gente se encontra em todos os instantes da nossa vida. Até na hora que a gente está fazendo coisa errada, sinto muito, ele sabe onde que a gente está e está acompanhando o que a gente está fazendo. Né? Eles são levados a conhecer o isolamento, porque tem espíritos, e aí a gente poderia usar o exemplo do Alexandre, da novela Viagem, que além da condição difícil de suicídio, passam também, aliás, acrescem a isso a condição difícil de se tornarem obsessores quando se encontram no mundo espiritual. Alguns desses espíritos, quando eles estão socorridos, quando eles são socorridos, eles precisam ficar isolados do restante para diminuir o impacto que eles poderiam produzir naqueles que já estão sofrendo tanto do seu lado. Falei dos casos onde a depressão se faz tão profunda que se a gente não tem uma vigilância muito grande, ou se a gente também não está saudável o suficiente, parece que a gente adoece junto com a pessoa. Existe lá também o manicômio, que é exatamente o lugar onde estão essas pessoas com um grau de adoecimento, vamos dizer, mental e emocional tão profundo, que eles não conseguem dar conta daquilo que eles estão vivendo, ou daquilo que está acontecendo ao seu redor. Eles vão conhecer o departamento feminino. Lá existia, naquela época, um departamento feminino. Porque ele fala, a gente falou dos atenuantes, né? Eles vão dizer que existe uma categoria, pelo menos naquela época, os tempos mudaram, né? De atenuantes que era muito séria. Que era o caso daquelas jovenzinhas que acabavam se envolvendo com o seu primeiro amor, que muitas vezes acabavam, né, se envolvendo sexualmente para não serem punidas pela família, enganadas, abandonadas, depois optavam pela morte. E eles comentam que, como existia uma escassez muito grande de educação moral e espiritual para aquelas jovens,
elas não poderiam ser cobradas da mesma forma que alguém que tinha amplo conhecimento de tudo aquilo que estava no entorno. Só para a gente ter um exemplo dessas questões. Mas ele fala também daqueles casos graves de mulheres que, além do suicídio, haviam cometido assassinatos variados. Eles falam de mulheres lá que estavam esperando, no início do século XX, para serem levadas para outros planetas, por causa do tanto de crime que tinham cometidos, envolvendo situações variadas, desde assassinato, suicídio, aborto, crimes, traições, etc. Mas o conjunto de tudo isso. Mas é muito bonito quando eles vão falar para a gente do planejamento reencarnatório, como que isso é feito amorosamente pensado nas necessidades de cada um. O Camilo, no grupo do qual ele fazia parte, tinha um companheiro de trabalho que era o Mário Sobral. Mário Sobral, ele abandonou a família porque se apaixonou por uma mulher que na época se prostituía numa região da sua cidade. O amor dele por ela era tão grande que ele larga a família, mas depois ele descobre que essa mulher estava traindo e estava pensando em abandoná-lo. Ele, desesperado, acaba enforcando aquela mulher e acaba cometendo assassinato, e desesperado por causa do crime cometido contra aquela que ele amava, ele se enforca logo depois. O planejamento encarnatório do Mário Sobral é que ele ia nascer numa situação difícil, com uma série de dificuldades. A consciência culpada dele era tamanha pelo que ele tinha cometido com aquela que ele amava tanto, que já na espiritualidade ele sentia as mãos dele atrofiadas. Ele tinha matado-a com as próprias mãos. E aí os espíritos comentam que ele não precisava nascer com essa limitação da mão, mas ele não se permitia nascer de outra forma pelo tanto de culpa que ele trazia em si. A Ivone encontrou com o Mário Sobral, e a narrativa é linda, porque ela encontrou com ele encarnado, quase que morador de rua, cego, sem as mãos, nas ruas do Rio de Janeiro, na década de 60, por aí, e acompanhado de uma mulher, irmã parece, que sempre cuidava dele, cuidou dele a vida inteira, até ele chegar no final daquela reencarnação. Dá para adivinhar quem é a mulher que estava cuidando dele aquela vida inteira, né? Que veio junto, porque ela também se sentiu culpada por ter induzido ele, compartilhado daquela situação toda, induzido ele ao erro. Tem uma situação do Memórias do Suicida que eu acho muito bonita, porque no mundo espiritual, quando eles vão, aqueles que escolhem ir para a Cidade Esperança, eles passam por um curso, e que é um curso muito completo. Primeira matéria que eles vão estudar do lado de lá, quando eles chegam no campus universitário, é moral cristã. No prédio, a abertura é: vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles têm aula lá com um jovem que tinha sido uma das crianças que acompanhou Jesus naquela cena do deixar vir as minhas criancinhas. E ele vai narrar, vai ensinar a história do Cristo para aqueles jovens, com base nas recordações que ele trazia. As imagens são projetadas. Camilo fala que assistiu às aulas sobre o Sermão da Montanha, vendo Jesus, pelas memórias compartilhadas. Então, imagina o que deve ser a gente ter esse tipo de possibilidade. O segundo professor, que tem como fachada da aula dele o Conhece a Ti Mesmo, vai ensinar para eles a ciência do espírito. Eles têm aulas onde também, buscando esses arquivos da espiritualidade, eles acompanham todo o processo de formação do planeta Terra. E essa formação desde o início mesmo, início da criação. Fase de ebulição dos mares, primeiras criaturas, eles vão aprender tudo isso, culminando com o desenvolvimento do espírito e passando pela análise do que foi a existência deles, para saber o que eu podia ter feito diferente. Por que chegou nesse ponto de sofrimento em que eu me encontro hoje? No caso do Camilo, ele escolheu a morte, porque ele já era um escritor famoso, descobriu que estava ficando cego. E como é que ele, um homem famoso, estava ficando cego e ia viver da caridade alheia? Isso pesou muito. Ele descobre as causas que justificavam a cegueira que ele estava passando. Mas ele também descobre as causas que justificavam as dificuldades dele no meio religioso, algumas décadas anteriores, numa outra encarnação, e do porquê que ele tinha tanta dificuldade de aceitar o Cristo. O problema não era dele com o Cristo. Desculpa.
O problema era dele admitir o que ele não tinha feito lá para trás. Porque remontam as existências dele até uma época em que ele era um mendigo em Jerusalém, acompanhando a crucificação de Jesus e xingando, brigando, jogando pedras, causando tumulto no meio da confusão. E ele tentando se entender do porquê que ele fez tudo aquilo. Ah, mas ele fez muito errado, né? É. Igual vários de nós fizemos várias coisas erradas o tempo inteiro ao longo das nossas vidas. O que eu acho muito bonito no Memórias de um Suicida, e é uma coisa que, para falar a verdade, eu só consegui acordar na terceira vez que eu li o livro, quando a gente estava fazendo o estudo, que é o que a gente fez na época da pandemia, né, que está no canal do YouTube. A gente começou a ligar alguns nomes. Porque quando o Camilo está no mundo espiritual, quando ele chega no hospital, o médico responsável pelo tratamento dele, vamos dizer assim, o médico responsável por aquele grupo, é o Dr. Carlos de Canaleiras. Quem está como aprendiz do Dr. Carlos é o seu filho, que também tinha sido médico quando encarnado, que passa por uma situação complicada de um suicídio indireto, e por causa desse suicídio indireto, ele vai chegar também a ser atendido pela Legião dos Servos de Maria, mas ele está lá numa condição de estagiário, aprendendo a tratar outras pessoas, já que ele também havia sido médico. Por causa desse estagiário, que é o Roberto, a gente descobre o vínculo com a Ivone nesse quadro todo. Porque um dia o Camilo começa a perguntar para ele assim, mas e a sua história? Por que você chegou aqui? E aí ele fala que ele havia sido casado, que num determinado momento a sua esposa acabou abandonando, que ele, imerso na dor, afundou no trabalho, que ele estava trabalhando nessa época pesquisando a possível cura da tuberculose, que ele acaba se contaminando e acaba também contaminando a sua filhinha, e os dois morrem nesse contexto. E aí o Camilo ainda pergunta, mas onde que está a Maria? É o nome que ele coloca lá, né? Nesse momento ela está encarnada numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, mas toda vez que ela sente a minha presença, ela entra em pânico, porque ela lembra da falta que acabou ocasionando a minha dor, a morte da nossa filha, e ela ainda não consegue lidar muito bem com a nossa presença. E ele mostra numa tela a Maria para o Camilo. Quando a Maria sente a possibilidade da presença, ela está chorando, correndo, desesperada para sua família. Quando Ivone estava com 20 e poucos dias de vida, ela teve um acesso de tosse, engasgou e foi dada como morta. Na época, 1900, isso daí não era um caso incomum. Inclusive, ela fala que era mais comum as crianças morrerem nos primeiros dias do que elas sobreviverem aos primeiros dias. A sua mãe, sabendo que ela não estava morta, entra para dentro do quarto e começa a rezar. Maria, pelo amor de Deus, a minha filha não está morta, mas se for da sua vontade, que leve, mas eu tenho certeza que ela não está morta. Sai do quarto, vai para perto do corpo da filha. Diz a Ivone que acha que o carinho da mãe dela acariciando aquele rostinho do bebê que estava como morto há 6 horas foi, tipo assim, o passe fluídico magnético necessário para que ela conseguisse retornar. Ela estava tendo uma crise de catalepsia. A mãe dela, nesse momento, fala com ela que, aliás, né, durante aquele momento de prece, ela diz para Maria que se fosse verdade que a filha dela estava viva, que ela ia consagrar aquela criança para Maria e ia dar para ela o nome de Maria. Diz a Ivone que durante toda a sua existência, porque o pai dela, na hora de registrar, resolveu que Maria era um nome muito simples e colocou Ivone, mas que durante toda a sua existência, os espíritos que a acompanhavam a tratavam simplesmente por Maria. E aí a gente vê, porque o responsável pela torre de vigia no mundo espiritual assina no Memórias de um Suicida, Ramiro de Guzmán, que era o nome do pai da Ivone lá no século XIX, que estava acompanhando a Ivone, mas que estava trabalhando do lado de lá. A Ivone havia sido casada no século XIX com Roberto de Canaleiras, que estava passando pelos tratamentos pós-suicídio indireto, mas que estava trabalhando como voluntário na instituição que acolheu a Ivone, que é a mesma instituição que acolheu o Camilo. O sogro dela estava lá, era o Carlos de Canaleiras. O outro que estava lá, que era o Olivier de Guzmán, foi o que ofereceu para a família da Ivone espiritual a oportunidade dela reencarnar na família dele aqui no Brasil no século XIX. No século XIX, não, no século XX. Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente vê os casos isolados e a gente acha que, errou, vai ser atendido,
Vai pagar, vai voltar. Só que a gente esquece que todos nós estamos constantemente cercados por todos os nossos afetos, mesmo que seja com uma certa distância, mas o pensamento deles estão conosco o tempo inteiro. Porque eles sabem que viver aqui na Terra não é fácil. Porque eles sabem que as dificuldades de estar encarnado são muito grandes. Porque é muito fácil da gente se perder. É como se fosse, voltando à ideia da sala de aula, eu chegar na escola, meu pai e minha mãe não estão aqui para me vigiar, então eu posso fazer do jeito que eu quero. Eles sabem dessas situações todas. Mas aí a gente vê o que é uma família inteira se organizando para, enquanto ela precisar da nossa ajuda, a gente vai estar lá, naquela instituição que está cuidando dela, que está acolhendo ela, trabalhando junto com ela, para ela conseguir se vencer. O acolhimento dos espíritos é muito maior do que a gente imagina. A responsabilidade diante das nossas escolhas ela é muito séria. Tanto é que a última página do livro traz para a gente uma notícia muito interessante, porque o Camilo fala que eles ficaram algumas décadas naquele curso de moral cristã, porque era necessário que eles se deixassem impregnar pela presença do Cristo, de forma que a fé no futuro fosse o suficiente para que eles conseguissem enfrentar as dificuldades do passado, que teriam que ser enfrentadas, porque eram os deveres que não tinham sido feitos, os deveres que não tinham sido concretizados. O Camilo, do grupo dele, do grupo dos 5, é o último que vai reencarnar. E pelo que eles dão notícia para a gente, deve ter sido por em torno da década de 40, 50, por aí, não lembro exato, mas foi mais ou menos por aí. Ele foi o que ficou mais tempo se preparando. E quando finalmente não tinha mais jeito dele fazer mais curso nenhum, porque ele fala que se ele pudesse, ele teria permanecido ainda por um pouco mais de tempo, ele vai conversar, fala que chegou na hora que ele estava pronto, e aí vem um recado do Teócrito, que é o diretor da instituição, que aparece também nos livros que contam a história da Ivone, depois, né, pela Denise Corrêa de Macedo. E o recado dele é um recado que também é para nós. E por isso que eu falei da questão do autoconhecimento, da questão do conhecer a moral cristã, porque nesses períodos que a gente está vivendo, onde o suicídio, onde a loucura é o que vai caracterizar praticamente os comportamentos da sociedade humana, a gente precisa também se fortalecer, cada um de nós ao seu modo. E o Teócrito, quando ele se resolve a encarnar, quando ele está entrando no departamento encarnatório para começar todo o processo, manda para ele uma mensagem. Coragem, peregrino do pecado. Vamos lembrar que aqui a gente está falando dos termos que são utilizados lá no início do século XX. Não é uma condenação. É um reflexo do termo que era comum. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino. E virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Volta e começa. E aceita a dor como professora, porque é isso que ela é para a gente. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito, no qual se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Tem hora que a gente precisa se deixar lavar. Tem hora que a gente precisa permitir que saia de nós aquilo que precisa para que a gente possa ter paz. Na maior parte das vezes a gente não se dá conta de quando que isso acontece. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões calcadas de angústia e solidão. Mas tem paciência e ser humilde. E aí a gente às vezes para, né? Nossa, mas ter paciência e humilde para o pé sangrar, para chorar até dizer chega, para sofrer. Que tipo de alívio é esse que a gente está vendo? Ser paciente e humilde, lembrando que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. Tudo que a gente está passando de dificuldade, de dor, de sofrimento, é passageiro. Passa. Chico falava isso com frequência. Maria de Nazaré falava isso com cada um dos peregrinos que chegavam na sua casa. Isso também passa, meu filho. E isso passa porque a gente aprende a enxergar as dificuldades como sendo o recurso que vai fazer a gente crescer.
Se a gente continuasse sendo tratado como se a gente tivesse 5 anos de idade, a gente não chegaria na idade e nem nas realizações que a gente fez hoje. E aprende de uma vez para sempre. Isso aqui a gente não aprendeu ainda e a gente precisa aprender. Aprende de uma vez para sempre que és imortal. Eu posso até querer, de vez em quando, apagar tudo na minha frente e não existir. Isso não está no meu poder. Eu querendo ou não, eu vou ter que levantar a cabeça e seguir. Sinto muito, esse é o presente que a misericórdia divina dá para a gente. És imortal, e não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Esse é o recado que Camilo recebe na hora de seguir. E aí, nós pensamos numa forma de encerramento para a gente hoje. E como a gente falou da dor da revida, a gente pensou no que é esse aprendizado, né, de moral cristã, do conhecimento da realidade do espírito, do que todas essas notícias que a doutrina trazem para a gente podem, de alguma forma, deixar como um lembrete. E aí a gente lembrou de novo do Tim e da Vanessa. E a gente trouxe para terminar a Aprendiz. Para quem não conhece essa música, ela foi feita pelos seus compositores como uma homenagem ao Livro dos Espíritos. E a gente vai encerrar com ela. Por terem vindo aqui hoje. A presença de vocês é muito importante. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, mocidade. Saúde. Então, vamos caminhar para o encerramento. Vamos todos fechar os nossos olhos. Ficar numa posição confortável na cadeira. Vamos respirar fundo. Deus, Jesus, todos os espíritos que estão aqui presentes. Muito obrigada por essa tarde, por todos os ensinamentos, por tudo que aprendemos aqui hoje. Que possamos levar isso para a nossa vida, hoje e sempre. Que vocês nos iluminem, nos auxiliem em cada passo. Peço a vossa proteção para toda a nossa vida. Muito obrigada por tudo. Que assim seja.